E é claro que tem outras dicas para deixar a nossa vida cada vez melhor, tá certo? E eu começo aqui, olha, falando já sobre a nossa saúde, falando sobre o nosso corpo, né? Uma pesquisa das principais universidades de Minas Gerais aponta que existe uma piora na qualidade de vida dos brasileiros após a pandemia. E mais do que nunca, muita gente se pergunta: por que eu faço tudo para emagrecer e não consigo? E a resposta nem sempre é simples. Sabe que antes de entrar no ar eu fiquei batendo um papão com o médico, o Dr. Cláudio Muti, e ele vai continuar esse papo aqui, mas com você junto, para a gente tentar entender quais são os principais erros quando o assunto é emagrecimento. Doutor, seja muito bem-vindo. Oi, Cláudia. Uma alegria tê-lo conosco, viu? Obrigado. Vou te convidar para sentar aqui para a gente falar sobre emagrecimento. Tem gente que emagrece fácil, mas tem gente que diz que tenta e não consegue de jeito nenhum. Tem gente que consegue, tá aqui, ó, emagrece aqui, daqui a pouco tá lá em cima de novo. Então a gente tem que desvendar, saber por que acontece isso. Várias causas sobre isso, nós já falamos um pouco antes do programa, né? Primeiro tem que ver as causas hormonais, se o paciente não tem alterações hormonais. Lembrando que a tireoide é super importante, é o hormônio tireoidiano que ajuda a aumentar o nosso metabolismo, melhorar o nosso metabolismo. Uma outra causa são os medicamentos. Então, tem pessoas que tomam medicamentos anticonvulsivantes, medicamentos para depressão. Lógico, não estou falando para ninguém parar os medicamentos. É conversar com o seu médico a respeito. Tem alguma coisa que possa substituir, que não me deixe ganhar tanto peso, né? E aí, o que a gente tem que descobrir? Eu falo que é pensar na lógica da vida. Se o meu corpo está com deficiência nutricional, às vezes as pessoas estão obesas, mas têm deficiência nutricional. Não é porque ela é obesa, ela é super bem nutrida, muito pelo contrário. Se ela é obesa, tirando essas causas iniciais que eu falei, ela tem deficiência nutricional. Isso é quase certo. Se eu tenho deficiência nutricional, o meu corpo, para me proteger, para que eu sobreviva, ele faz o quê? Abaixa o meu metabolismo. Por isso que as pessoas, quando estão obesas, têm metabolismo baixo. Abaixa o metabolismo, o corpo funciona mais lento. Eu comparo com um carro. Quando eu tenho deficiência nutricional, eu tenho menos dinheiro. Se eu tenho menos dinheiro, eu não posso comprar um carro que ande muito rápido. Eu tenho que comprar um carro mais econômico. Então, abaixa o metabolismo, meu carro fica econômico. Outra coisa, começa a mudar meus hormônios que fazem eu gastar. O hormônio da tireoide faz eu gastar, diminui o hormônio da tireoide. O hormônio da testosterona, que me dá energia, dá libido, dá um monte de coisa, mas gasta também, diminui. E outra coisa, se falta nutrientes, você tem mais fome. Então, você tem fome, muitas vezes você não sabe distinguir do quê. Às vezes está faltando algum mineral, alguma vitamina, mas o corpo não fala, está faltando magnésio, está faltando cromo, zinco. Ele não fala, ele fala, está faltando. Está faltando, eu tenho que me nutrir. E o que quando eu estou com necessidade de comer, o que eu vou fazer? A pegar as coisas mais calóricas. As coisas mais calóricas, as coisas que têm açúcar, porque açúcar me dá energia, rápida energia. Por isso que o açúcar é tão viciante. Eu como açúcar, alto índice glicêmico, passa rapidinho para o meu sangue na forma de glicose, me dá aquela super energia, estou super bem. Você come um prato de macarronada, rapidamente passa no seu sangue na forma de glicose. Nossa, eu fiquei super bem. Mas o que acontece? A sua insulina aumenta. Se a sua glicose aumenta, a insulina aumenta. E a insulina vai fazer o quê? Diminui essa glicose. Daqui a pouco você está com fome de novo. Então, comer doce, comer massa, as pessoas se sentem bem porque isso vicia, te dá energia rápida. Você sabe que vicia... Alguns trabalhos dizem que vicia muito mais que a cocaína. O verdade, né? O açúcar é mais viciante. Porque te dá energia rápida. Mas a insulina aumenta, te deixa para baixo com fome de novo. E lembrando que a insulina é o hormônio mais inflamatório que tem no corpo. E todas essas alterações, a maioria das vezes acontecem por causas inflamatórias. Causas inflamatórias, sim, quando a gente vai se inflamando, o nosso corpo começa a funcionar
pior o nosso motor, piora, o nosso motor fica mais ruinzinho. Então, eu economizo. Aquele motorzinho 1000, aqueles carrinhos bem, você põe uma gotinha de gasolina, ele anda bastante. A pessoa que tem obesidade, que tem deficiência nutricional, come as coisas e não gasta, porque o motorzinho é fraco, muito fraco. Outra coisa importante para todo mundo que comece a ver, primeiro veja as causas hormonais, é importante passar no médico, ver as causas hormonais, ver os medicamentos que tomam. Repito, não é para ninguém deixar de tomar os medicamentos. Então, mas também é bom saber, né? Porque tem gente que está tomando antidepressivo, que está tomando um estabilizador de humor e nunca nem ouviu falar que deixa o metabolismo mais lento, né? E que de alguma forma você vai ter que segurar ali. Ou, como o doutor sugeriu, pedir para o psiquiatra trocar o medicamento. Hoje existem medicamentos mais modernos que não fazem tanta alteração metabólica, né? Acaba fazendo todos, mas alguns não fazem tanto. Repito, não é para deixar os remédios em hipótese nenhuma. Então, a terceira coisa para fazer é você tentar desinflamar. Por que desinflamar? Quando eu inflamo uma parte do meu corpo, eu inflamo o corpo inteiro. Se eu inflamo o meu intestino, eu diminuo a absorção de nutrientes. Se eu diminuo a absorção de nutrientes, meu corpo fica pobre em nutrientes. Repito, o corpo pobre em nutrientes, abaixa o metabolismo, aumenta a fome, diminui a ação dos hormônios. Então, eu tenho que fazer com que o seu corpo tenha mais nutrientes. Então, melhorar o intestino. Fazer a flora intestinal ser melhor. Então, é a dica para vocês. Primeiro, uma alimentação boa, tirar o máximo possível dos embutidos da sua vida, coma mais saudável possível. Eu quero perder peso. É fácil? Não, não é fácil. Então, exige sacrifício. Então, vamos começar. Tirar os embutidos, tirar o açúcar. Eu não consigo ficar sem açúcar. Vai diminuindo. Porque o açúcar inflama. Tudo que passa glicose rápida para o seu sangue vai te inflamar, inflama o seu corpo inteiro. As coisas que nos inflamam, glúten inflama também. Existe um livro que é um best-seller que chama-se Barriga de Trigo. Já ouviu falar Já ouvi falar. Então, mas eu não vou ler esse livro, eu tenho preguiça. Então, sabe o que você faz? Baixa no YouTube. Põe Barriga de Trigo, áudio, livro. Então, você abaixa e tem áudios de 11 horas, que é o tempo do livro. Eu acho que eu demorei dias para ler isso, 11 horas. E tem áudios de 30 minutinhos e explica tudo sobre o glúten, os malefícios que o glúten faz. É só modismo? Não é modismo, você vai entender. É um best-seller feito por um médico que explica tudo os malefícios do glúten. Então, a próxima coisa, então, é melhorar o intestino. Eu tenho que melhorar o intestino para absorver nutrientes. Só assim que eu vou conseguir emagrecer. Eu emagreço de outras formas, mas eu faço isso. Emagreço e recupero de novo. Se você não tiver rico em nutrientes, não vai dar certo. Tem como a pessoa saber se ela está com o intestino inflamado ou se ela está com o intestino saudável? Eu lembrei até de um programa de televisão que tinha um tempo atrás, que uma médica, ela examinava as fezes do paciente para poder falar o que estava acontecendo com ele. Mas você responde isso já, tá bom? Certo. Será que a gente consegue saber se o nosso intestino está saudável ou não? Se está faltando alguma coisa ou não? Uma das pistas é se a gente funciona direitinho, né? Como um reloginho. Mas o doutor responde já, tá bom? Vamos lá. Doutor Cláudio Muti, a gente consegue ali perceber se o intestino tá doente, inflamado ou não? Sim, consegue. Não sei se você sabe, na história tinha as pessoas que... Tem até um filme disso aí que eles verificavam as fezes do filho do imperador, então eles viam, cheiravam, analisavam as fezes para saber se a pessoa estava doente ou não. Se você tem um intestino inflamado, muitas coisas acontecem. Você pode ter gases, você pode ter mau hálito, porque esse alimento demora mais tempo e gases vêm para você e você tem mau hálito. Outra coisa também, o intestino pode ser muito rápido, ou seja, você não consegue absorver os nutrientes ou muito devagar. Eu vou falar para todo mundo, aí a maioria das pessoas que tiveram filhos, e lembre de uma coisa, o intestino tem que tirar os nutrientes para você.
Se você não tem muito nutrientes, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar mais devagarzinho, tá? Não funciona tão bem. Quando a mulher está gestante, o que acontece? Tem ela e tem um bebezinho. Então, o intestino começa a ir mais devagar. Eu preciso tirar nutrientes, ele vai mais devagarzinho. As gestantes, as grávidas, a maioria das vezes tem intestino mais lento. É verdade, a gente fica com o intestino mais lento na gravidez. Então, é melhorar o intestino. Então, eu tenho que me enriquecer de nutrientes, melhorar o intestino. O que eu faço para melhorar o intestino? Eu tenho que ter as bactérias. Eu tenho as bactérias boas e as ruins. As boas são os probióticos. Eu tenho que melhorar essas bactérias boas, porque as bactérias boas, elas tiram os nutrientes dos alimentos e nos entregam. Os probióticos tiram nutrientes e nos entregam. As bactérias ruins, elas comem nossos nutrientes. Então, o que eu faço para aumentar minhas bactérias boas? Eu tenho que comer muita fibra e tomar bastante líquido. E como elas estão, a boa e a ruim, elas estão juntas, o que eu faço para diminuir as ruins? Não come açúcar refinados, porque se eu como açúcar refinados, aumenta as minhas bactérias ruins. Aumenta as minhas ruins e aí ela vai fazer o quê? Ela vai comer seus nutrientes. O corpo fica pobre de novo. O corpo pobre, ele vai fazer você comer. Ah, mas eu estou de dieta, eu não estou comendo. Mas chega uma hora que você não vai aguentar. O corpo fala, come, come, come. Você não vai aguentar uma hora. E o corpo acaba vencendo. Por isso que é o efeito sanfona de todo mundo. Outra coisa, nós temos que manter o nosso corpo trabalhando bem. Ó, o carro. Eu tenho que ter um carro, motor funcionando bem. Outra coisa importante é a água. As pessoas não dão muita atenção à água, mas se você pensar que cada célula do seu corpo não está lá à toa, todas têm uma função. E assim, eu sou uma célula, o sangue passa ao meu redor, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar nutrientes e oxigênio das minhas células, para que eu faça, eu sendo a célula, que eu produzo o que eu tenho que produzir. E aí eu produzo dentro de mim, a célula produz dentro dela, daí ela vai fazer o quê? Xixi e cocô, ela põe para fora. Se eu não tenho água suficiente para fazer limpeza, é que nem na sua casa. Se falta água, você não limpa chão, não toma banho, não dá descarga, sua casa fica bagunçada e você não funciona direito. A mesma coisa é com o nosso corpo. Você tem que tomar água suficiente para que a sua urina saia bem pouquinho de amarelo. Se está saindo muito forte, a não ser à noite, se está saindo muito forte, você não está tomando água suficiente. Eu já falei uma vez no seu programa, conta para você fazer de água. Se eu peso 70 quilos, eu multiplico por 3. 3 vezes 7, 21. 2,1 litros de água. Então, você está querendo emagrecer, grava isso daí. Multiplica por 3. Agora, se eu estou fazendo atividade física, eu estou transpirando demais, multiplica por 4. 7 vezes 4, 2,8 litros de água. Então, a água é importante. Emagrecer, tira as porcarias que vão inflamar seu intestino, coma bastante fibras e bastante líquido também. E outra coisa importante, Cláudia, nós temos que lembrar do ciclo circadiano. Nossa genética é feita. Ciclo circadiano, como que é? Eu acordo ao raiar do sol e durmo à noite quando o sol vai embora. Isso aqui a gente vivia na época das cavernas. Eu não lembro, não sou dessa época, um pouquinho depois. Mas então, se quer fazer um jejum, eu vou fazer jejum, faz jejum à noite. Vai comer, come mais cedo, é sacrifício para emagrecer, come mais cedo, come 7 horas da noite. E vai tomar café 7 horas da manhã, mas daí 12 horas. Se você conseguir tomar café 9 horas, são 14 horas. 14 horas seria o ideal, mas faça o jejum à noite, que é importante. E tem que saber o que comer também. Aí tem aquela moda da tapioca. De manhã eu como uma tapioca. A tapioca é um produto de alto índice glicêmico, tanto quanto o pão, o pãozinho. Então, o que é índice glicêmico? É a velocidade com que passa o carboidrato dela, se transforma em glicose dentro do seu sangue. Alto índice glicêmico. Eu como a tapioca, vira glicose rapidinho. É que nem o pão. A diferença é que a tapioca não tem o glúten, tá? Mas lembrando que se eu comer só carboidrato sozinho, vai passar depressa. Então, o que eu faço para essa tapioca não passar depressa para o meu sangue? Se eu como a tapioca, você põe verduras, tomate, você pode pôr uma sardinha, você pode fazer um atum, porque daí fibras e gordura
e as proteínas seguram essa carboidrato, não deixa passar depressa. Ele vai passando lentinho para o seu corpo, é o suficiente para você utilizar. Não vai fazer aquele boom que vai dar aquela super energia, aumenta a insulina, hormônio inflamatório, e vai deixar você com fome de novo. Maravilha. Tá todo mundo aqui ligado, a gente está aprendendo bastante. Tem dúvidas pontuais, eu vou colocar na tela a primeira delas, tá bom? Perfeito. Então vamos lá, produção, pode liberar a primeira dúvida. É da Janice, ela é de Carvalhos, Minas Gerais. Longos períodos de jejum são suficientes para perder peso? É tão ruim passar fome? Então, repito para você, jejum é muito bom, está na Bíblia, está no Corão. Jejuar é bom, purifica a sua alma, mas eu falo, purifica o seu corpo. Jejum é bom, mas muito cuidado, repito, se o meu corpo não for rico em nutrientes, se eu for jejuar, eu vou perder mais nutrientes, eu vou mais para baixo ainda. Quer jejuar? Jejua à noite. Faça a sua última refeição às 7 horas, 6 horas, depois não come mais nada. Vai comer 7 horas da manhã, 13 horas, 8 horas da manhã, 14 horas. Esse é o jejum bom, porque quando você jejua, o corpo faz assim, olha por isso que dá longevidade e diminui doenças. Quando você está em jejum, faltando nutrientes, o corpo fala assim, opa, está faltando energia, de onde eu vou tirar? Ah, vou tirar daquela gordurinha. E de onde mais eu vou tirar? Ah, tá vendo aquela célula que está se estragando, aquele tecido está ficando ruim, aquela célula que está com defeitinho, que pode até levar você a um câncer. O que ele vai fazer? Eu vou comer aquilo lá. Então, ele destrói as coisas ruins do seu corpo. Jejuar é bom, tá? Mas vamos seguir o ciclo circadiano. Quando a gente acorda, o sol, a hora que o sol vem, à noite é a hora que o sol se põe também. Perfeito. Próxima pergunta vai para a tela. Poliana, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Açúcar vicia? Não consigo tirar da minha dieta. Socorro! Açúcar vicia. Tem trabalhos que mostram, tem vários trabalhos que mostram, deles que fizeram, colocaram ratinhos, cocaína e açúcar para o ratinho. O ratinho ia nos dois, de repente o ratinho ia mais no açúcar, porque açúcar vicia. É um vício ruim, tá? Isso aí tá há pouco tempo na nossa vida, que antigamente não tinha açúcar, que era uma coisa muito cara. Agora tá fácil para todo mundo. Você come açúcar, por que te vicia? Você come açúcar, rapidamente você enche o seu sangue de glicose, te dá uma super energia, mas daqui a pouco põe você para baixo porque aumenta a sua insulina. Lembrando, toda vez que você aumentar muito a sua insulina, você vai inflamar o corpo inteiro. As doenças, tirando as genéticas e as congênitas intraútero, são todas por inflamação. Aumentou a insulina, o seu corpo vai inflamar, tá? Tem que ser o nível necessário. Aumentou a insulina, o que acontece também? Você inflama os receptores de insulina, daí você faz o que todo mundo sabe, que chama-se resistência insulínica. Daí um pouquinho de glicose, a insulina não dá conta, o seu pâncreas começa, tem que produzir mais. Dá resistência insulínica, ou se não, você produz tanta insulina que daqui a pouco o seu pâncreas, morre. Daí você fica dependente de insulina, tá? Então cuidado, açúcar se puder tirar, vai tirando. Você tem alguma dica pra gente tirar o açúcar? Então, você pode pôr alguma coisa, uma fruta no lugar, ou vai diminuindo. Eu só falo, não troque por adoçante. Adoçante é um veneno pior que o açúcar. Porque o adoçante é ruim? Acabei de falar da insulina que inflama, hormônio mais inflamatório. Eu ponho um adoçante na boca, vai uma informação pro meu pâncreas. Olha, está vindo doce. O pâncreas pega, produz insulina. Deu no mesmo. Tá certo que você não vai engordar nesse momento, porque você tirou açúcar que engorda muito. Mas depois tem insulina que vai inflamar. Daqui a pouco você fica inflamado, daqui a pouco seu corpo fica deficiente, daqui a pouco você tem menos nutrientes, daqui a pouco você vai engordar. Olha, quanta dica, né? Tem que prestar atenção, fazer boas escolhas e dar uma consultada com o Dr. Cláudio Muti. Isso é um privilégio, né? E hoje em dia, gente, com a telemedicina, você pode fazer isso de qualquer lugar do planeta. Ah, que coisa boa. Vou passar os contatos dele, tá? No Insta e no Face é Dr. Cláudio Muti, com 2 T's, Dr. Cláudio Muti. E o telefone de contato é o 119 7248 4985. 119 7248 4985. Mais uma coisinha, Cláudio. Eu tenho o canal do YouTube, Dr. Cláudio Muti, tá?
todo mundo que faz perguntas, que vão fazer perguntas hoje, eu vou responder todo mundo. Eu pode ser que não consiga fazer no dia, mas eu respondo tudo, não deixo ninguém com dúvidas. No meu canal tem várias coisas. Então, olha lá que perfeito. Vai pro canal que você vai ver todas as respostas lá também. Siga nas redes sociais e já marca para bater um papo. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos mais conscientes, né? Obrigado. Vamos embora correr atrás da saúde. Com Obrigada. certeza. Obrigado. Porque com saúde a gente pode todas as coisas, não é verdade? Eu estou tão feliz porque eu estou percebendo que a gente está aí caminhando para essa possibilidade de voltar a se encontrar, né? Eu já vejo que esse Natal vai ser diferente do ano passado.